O nosso texto hoje não é o único, é João 7, 37 a 39, o título da mensagem é Rios de Água Viva. Mas, a título de introdução, nós vamos ter que voltar um pouco em algo que nós já vimos anteriormente, não sei quando foi exatamente, mas não faz muito tempo nós examinamos o texto da mulher, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E pode colocar o primeiro, deixa-me ver o que vai aparecer aí. Exatamente. Eu quero ressaltar o texto: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero ler a partir do verso Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5, só para nós nos situarmos. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus. O que é o dom de Deus? Dom de Deus é uma dádiva gratuita de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, aquilo que Deus está pronto a lhe dar, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bem, no verso 10, Jesus falou do dom de Deus, da dádiva de Deus. E Jesus disse que se ela soubesse quem está falando com ela, ela pediria e lhe daria água viva. É óbvio que a mulher não entendeu bulufas até esse ponto que nós lemos, mas Jesus disse: olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por que nunca mais terá sede? As pessoas buscam um caminho, as pessoas buscam Deus de várias formas, de várias maneiras, e enquanto elas não encontrarem o Senhor, haverá nelas um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Quando nós encontramos o Senhor, esse vazio é preenchido, essa necessidade de Deus preenche a nossa vida, e eu não vou mais procurar outro caminho. Eu já encontrei. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando eu encontro Jesus, eu não preciso de mais nada, ou seja, eu não tenho que continuar procurando.
Eu já citei aqui o caso do meu pai. Meu pai foi em todos os lugares possíveis e imagináveis. Participou de tudo que vocês possam imaginar em busca de encontrar o Senhor. E até que ele encontrou Jesus. E uma vez que encontrou Jesus, acabou a procura. Acabou a busca pelo que ele estava, aquilo que ele estava buscando, porque ele encontrou o Senhor Jesus. Então Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que essa água é, a que Jesus está se referindo aqui? Aqui ele está se referindo à vida que nós recebemos de Deus quando nós cremos em Jesus. Mas ele diz: pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma fonte que nos leva à vida eterna. Nós já sabemos que a temos, mas é uma fonte que vai chegar lá na experiência eterna com Deus. Nós temos a vida eterna, cremos na vida eterna, e para nós ela é uma realidade, porque o eterno já habita em nós, vive em nós, mas haverá algo mais. Nós temos algo mais. Em Apocalipse 21:6, diz assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Na realidade, o texto diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Da fonte da água da vida. Quando nós chegamos em Apocalipse 22:17, nós temos algo semelhante: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. É uma referência à vida que nós temos quando recebemos Jesus Cristo. O verso 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem. Isso está no finalzinho do livro de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito é o Espírito de Deus, e a noiva, quem é a noiva? É a igreja. Dizem: vem. Vem? Quem vem? Jesus. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O contexto em que esse versículo foi colocado é uma promessa da vinda de Jesus, e aqui tem um apelo para que ele venha pela segunda vez. E o texto diz: aquele que tem sede, venha. É uma repetição do que já foi dito muitas vezes. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha, ele está vindo, ele vem, e ainda há tempo para quem quiser. Aquele que tem sede, venha. Venha também participar dessa bênção. Mas Apocalipse 7:17a também fala das fontes da água da vida. Diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Qual é a fonte da água da vida? É o próprio Senhor Jesus. O Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
A vida, nele estava a vida. Aí fala dele como fonte. Jesus não tinha vida, Jesus era a vida. Era e é a vida, né? Mas isso desde o princípio. Jesus é a fonte dessa água viva, né? Apocalipse 22:1 diz assim, fala do rio da água da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, a fonte é e continua sendo Deus na pessoa do Pai, do Filho e do próprio Espírito de Deus. Quando nós vemos lá na criação de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ali tudo é criado. Mas eu me lembrei, enquanto estava preparando a mensagem, do que diz lá em Ezequiel, que é uma figura do que é dito aqui em Apocalipse 22. Mas lá em Ezequiel, nós lemos assim, 47, de 1 a 5. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. E lá no texto que nós lemos anteriormente, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. A água que Ezequiel viu saía do templo e Deus estava representado ali no templo através do Santo dos Santos, e era de lá que saía essa água. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A mulher samaritana disse a Jesus, a mulher, não é a mulher, mas é a mulher samaritana, Jesus disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora vamos ao texto de João 7, 37 a 39. Aqui Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O texto diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água
viva. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Muito bem. É significativo o fato de que a promessa é feita para quem crê em Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O texto nos diz claramente que é uma referência ao Espírito Santo, que haviam de receber. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Era necessário que Jesus morresse, fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia. A glorificação de Jesus se deu quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e alguns pensam que a glorificação de Jesus seria quando ele subisse aos céus e se assentasse à direita da majestade nas alturas, para usar aquilo que a Epístola aos Hebreus nos diz com relação à ascensão de Jesus aos céus. Nas duas ocasiões, nós podemos dizer que Jesus foi glorificado, e as duas ocasiões marcam duas experiências distintas. A primeira foi dada aos seus discípulos no mesmo dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando os discípulos nasceram de novo. Em João capítulo 20, a partir do verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, isso foi o dia que Jesus ressuscitou. E o texto descreve nos seus versos anteriores o fato de Jesus ter ressuscitado. E naquele mesmo dia, diz o verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então Jesus está dando aqui uma comissão, está dando uma missão aos seus discípulos. Da mesma forma como eu fui enviado pelo Pai, eu estou enviando vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. O ato de soprar é muito significativo, porque lá na criação, em Gênesis capítulo 2, que descreve a maneira como Deus nos criou, eu não estava pensando em ler, por isso que eu estou aqui procurando. Mas, deixe-me ver aqui onde fala da formação do homem. 4.
Essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor criou o homem. Não havia ainda, não, eu sei, mas também não. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que dá vida a um ser humano é o espírito do homem que está nele, que foi colocado por Deus. E quando... deixa-me ver onde é que eu queria chegar. Sim. Então nós temos aqui o ato da criação. O homem foi criado perfeito. Deus lhe deu um espírito perfeito. Não havia defeito nesse espírito, não havia corrupção nesse espírito. É o homem na sua origem como Deus o criou. Então veio o pecado corrompeu o espírito do homem e o homem ficou separado de Deus. Jesus veio e ministrou aos seus discípulos. Esteve com eles durante 3 anos e meio, mas eles ainda não eram nascidos de Deus e não tinham o Espírito de Deus. Quando Jesus não podia dar a eles a experiência do novo nascimento enquanto ele não morresse, não fosse sepultado e ressuscitasse, porque ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, para que nós pudéssemos morrer com ele, ser sepultados com ele e ressuscitar com ele pela fé, o que é tipificado através do batismo nas águas. E os discípulos de Jesus não podiam não ter o novo nascimento, enquanto Jesus não morresse e ressuscitasse. E por isso, a primeira coisa que Jesus fez quando encontrou seus discípulos, de acordo com o Evangelho de João, foi encontrar os seus discípulos e soprar sobre eles. E além disso disse: recebam o Espírito Santo. Então eles nasceram de novo, e quando o crente nasce de novo, ele recebe o Espírito de Deus, e ali houve o novo nascimento. Então o texto diz que, verso 20 e 21, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles, ou seja, recriou o espírito dos seus discípulos e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Não há como recriar sem que alguém receba, não há como ser nascido de novo sem que seja pelo Espírito de Deus. É Ele que nos regenera, é Ele que nos faz nova criação. E então nós temos aqui a experiência do novo nascimento dos discípulos. E nós falamos de 2 experiências. A segunda experiência foi prometida por Jesus 40 dias depois da sua ressurreição, nos instantes finais antes dele subir aos céus. Jesus esteve aqui na terra depois da ressurreição durante 40 dias. Esse relato é bem pormenorizado num texto que nós vamos ler já já. Mas em Lucas, os últimos versos do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 45 a 49, diz então, ele não narra como
João narra de forma diferente, mas ele diz, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esse entendimento para compreenderem as Escrituras só podia ser dado depois deles nascerem de novo. E lhes disse, assim como está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês viram tudo que aconteceu. Veja aqui, e que em seu nome, em nome de quem? De Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Os seus discípulos eram testemunha dessas coisas e eles deveriam compartilhá-las. Mas Jesus disse, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é ser revestido do poder do alto. Aí vem Atos 1:3, diz assim, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Ele repete aquilo que Lucas havia dito no final do livro que leva o seu nome. E é importante destacar que o que João narra foi no primeiro dia da ressurreição de Jesus. Aqui nós estamos no último dia em que Jesus se manifestou ressurreto aos seus discípulos. Então as palavras de final de Lucas e as palavras do início de Atos dizem respeito ao último dia de Jesus com seus discípulos. Então Jesus, o texto diz, verso 4, comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou em água, ou com água, mas vocês serão batizados em o Espírito Santo dentro de poucos dias. E o verso 8 diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra, Jesus disse aqui, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados em o Espírito Santo dentro de poucos dias. A palavra batismo é a palavra baptizo no grego, e significa essencialmente mergulhar, imergir, e não aspergir. Nós somos chamados de batistas, não apenas por isso, mas sobretudo porque nós batizamos por imersão. O que caracteriza os batistas, entre outras coisas, é o fato de batizarmos por imersão. Então, João batizou vocês em água, mas vocês serão batizados no ou em o Espírito Santo. Então, há uma diferença entre ter o Espírito como resultado da sua fé em Jesus, ter nascido de novo, e ser por Jesus batizado, imerso, encharcado, ou ainda cheio do Espírito Santo. A promessa de Jesus se cumpriu pela primeira vez no dia de Pentecostes. Atos 2, de 1 a 4, eu estou vendo o meu tempo ali. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus usou no início de Atos a palavra batismo no Espírito, o batismo em o Espírito Santo, porque é uma meu pai, esqueci, mas é uma palavra que pode ser traduzida como com e em. Você falou o quê, Eunice? Hein? Não, é preposição. É uma preposição grega que pode ser traduzida por preposição? Acho que é. Bom, também não. Agora eu não sei como dizer, mas eu acho que é isso mesmo. A promessa, então, é de um enchimento do Espírito. Efésios diz assim, Efésios 5,18, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre por tudo graças a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra nos incentiva a buscarmos ser cheios do Espírito e a querer ser cheios do Espírito. E nós já temos o Espírito, agora precisamos ser cheios e pedir que Deus nos encha, mas não é para a gente ficar... Eu tenho o Espírito, estou cheio dele, e aí? Bom, ser cheio do Espírito para viver a vida de Jesus, manifestar essa vida. E para pregar a palavra. Pregar não como pregador. Às vezes as pessoas pensam em pregar a palavra como assumir um púlpito e pregar. Não. É falar de Jesus. A palavra que normalmente é traduzida por pregar é a palavra querigma, que significa proclamar, anunciar. Então, é o ato de testemunhar de Jesus. Voltando para o que Jesus disse, ele disse que a promessa é para todos que creem. Quem crer em mim, João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha, quando Jesus falou com a mulher samaritana, ele falou dela como lhe daria água viva e uma água que jorraria para a vida eterna. Agora aqui fala de rios. Qual a diferença? Rios fala de algo que corre, sai de você e vai para outros lugares. Não é algo só para você. A água da fonte, você tira para saciar a sua sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É um encontro seu com Jesus. Agora, rios fala de algo que transborda, algo que sai e chega a outras vidas. É por isso também que depois que Pedro fez a sua primeira pregação, se você quiser chamar assim, quando ele testemunhou de Jesus para os judeus, para uma multidão enorme, naquele dia houve 3.000 pessoas que se chegaram a Jesus e se juntaram à igreja. No final da mensagem de Pedro, ele diz assim, verso
39, capítulo 2 de Atos. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, a promessa é para todos, não existe pessoas especiais. O derramamento do Espírito, o enchimento do Espírito é algo para todos, não é para pessoas em particular. É para todos, primeiro para quem quer, para quem crê e quem realmente deseja, porque o enchimento do Espírito é para que a vida do Senhor chegue a outras pessoas. Você viva o Evangelho, pratique o Evangelho, ande no Evangelho e pregue o Evangelho e testemunhe do Evangelho e fale de Jesus. Evidências dessa afirmação nós encontramos lá em Atos 8, 1b, onde já falamos sobre isso na semana passada. Diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Já dissemos que os apóstolos, se fossem os queridinhos do Senhor, eles não teriam ficado em Jerusalém, mas eles ficaram. E quem foi que saiu e foi e pregou o Evangelho? Não foram os apóstolos, foi a igreja que saiu e foi pregar o Evangelho. Atos 8:4 diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. Que era Filipe? Um diácono. Eu não estou querendo diminuir o diácono. Os diáconos são pessoas muito importantes no contexto da igreja. Foi o primeiro ofício religioso, se a gente pode assim dizer. Foi o primeiro ministério que veio atender a uma necessidade da igreja. E Filipe era um dos 7 que foram designados como diáconos. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos e que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe também tinha dons espirituais, que aqui é bem característica de quem é um evangelista. Evangelista é diferente de testemunhar. Evangelista é tipo Billy Graham, é tipo pessoas que você conhece que arrebatam multidões. E Filipe era um deles. Mas ele evangeliza também um eunuco, um único homem, e leva esse homem a Cristo. Mas Atos 11, 19 a 21, diz: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Cirene fica no norte da África. E Chipre é aquela ilhazinha que fica ali no mapa quando a gente vê lá. E que foram para Antioquia, falavam também aos gregos, ou seja, o evangelho não ficou circunscrito somente aos judeus, porque esses aqui não eram judeus de nascimento, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Os judeus parece que anunciavam o evangelho só para os judeus, mas esses aqui tinham nascido fora do território de Israel, eram judeus sim, porque haviam se convertido, antes eram de se converterem, possivelmente judeus, o texto não diz, tinham se convertido ao judaísmo, mas eu não sei.
Mas o texto diz que eles eram de Chipre e de Cirene. Diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. O que eu pretendo com essa mensagem? É que você busque o enchimento, o batismo no Espírito. Se você já foi batizado no Espírito, peça que Ele encha você do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser cheio do poder de Deus para viver a palavra de Deus, para viver o fruto do Espírito, para testemunhar de Jesus. É para isso. Para que ser cheio de Deus? Não é para você ficar, eu estou cheio de Deus. Isso não faz sentido, gente. Não faz sentido. Até porque quem vai aparecer não vai ser você, não. Quem vai aparecer é Ele. Porque Ele não dá a glória dele para você, não. Ele dá a glória dele para Ele. A glória é só dele. Então, você vai se ver na sua fraqueza, vai se ver na sua incapacidade, vai se ver na sua fraqueza humana. Você vai dizer, eu não posso, mas a Bíblia diz que nele você pode, né? Então nós temos que buscar nele a graça, a força, o poder, a unção. Isso tudo nos é dado gratuitamente. Jesus prometeu isso para os que creem. A promessa é para todos que creem. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui está falando da vida eterna. Mas ele diz também: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o texto é claro em dizer que é uma referência ao Espírito Santo, que seria derramado. Em Atos 2,39, para finalizar, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, aproprie-se, receba e queira, não para sua satisfação própria, mas para que o Evangelho chegue a outras pessoas que precisam ter a mesma experiência que você teve. Você não pode retê-la para você. É um pecado guardarmos para nós aquilo que nos foi dado gratuitamente. De graça recebestes, de graça dai. Então, nós temos que ter esse entendimento e temos que buscar ser continuamente cheios do Espírito. Não faz sentido você contentar-se com o tipo de vida que você está levando. A nossa oração, a minha e da Ana Bia, diariamente é que sejamos cheios, é que sejamos revestidos de poder para viver a palavra, para viver o fruto do Espírito, para testemunharmos Jesus e, no meu caso, para pregar a palavra. Então, é algo que nós temos que pedir, buscar, para que possamos, então, cumprir o propósito de Jesus. Ele disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então, vamos buscar e vamos crer também que recebemos. Não, você não saberá, muitas vezes, o que Deus pode fazer através de você, se você não ousar
Vá e veja o que ele vai fazer. Vá, ore pela pessoa com quem você vai falar, a quem você quer testemunhar, e veja o que ele vai fazer. E depois você não pense que foi você, porque não é mesmo. E não será mesmo. Ou é ele ou não tem para ninguém. É ele só ele.